pessoal do Cristo estranhou, né? Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma honra para mim, pastor Ismael, atender o seu convite, o seu apelo. Até a primeira vez que ele me convidou, eu falei para o pastor Ismael: pastor, eu estou sem condições, né? E realmente as doenças nos atacam. Quando a gente pega uma idade, parece doenças de todos os lados, né? E nós temos que orar, claro que orar, mas tem que aceitar tudo isso. Não adianta a gente espernear. O nosso tempo de juventude já passou, né? Eu também trabalhei com música, meu ministério começou assim, com música, quando era jovem. Nós viajávamos bastante, alguns aqui são daquele tempo ainda, né? De algum tempo. Isabel, a pastora Carolina, criança, a pastora Regina, minha esposa. Fala nisso, a minha esposa, aquela senhora, fica em pé para ser apresentada. Eu vi que a pastora Carolina apresentou o pai, né? E não apresentou a mãe. Olha aqui, essa é a mãe da pastora Carolina, o pai, né? É meio estranho, né? Um escurinho, queimadinho, outra bem clarinha, né? Mas glória a Deus por isso que gerou a pastora Carolina ali, né? Graças a Deus. E eu estou feliz de estar aqui. Como eu disse, no primeiro momento eu não tinha aceitado o convite do pastor há muito tempo atrás, né? Mas depois eu liguei para ele e disse: pastor, estou à disposição. E tem que fazer um esforço, né? Não dá para parar, não dá para estacionar, ficar estagnado, porque a gente tem que trabalhar para Jesus até o final, até o momento final da nossa vida. Amém? E eu quero ler a palavra de Deus nesta noite. Eu quero falar sobre que o crente, o tema, né? O crente, ele deve ser sábio. O crente deve ser, ou tem que ser sábio. É um temazinho que eu achei para essa mensagem, e nós vamos falar hoje sobre o profeta Daniel. Abra a palavra de Deus em Daniel, capítulo 1, versículo 17 apenas. Só esse versículo para podermos abordar esse assunto. Eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção. Eu sei que todos nós gostamos de música, do louvor, é gostoso, né? Está sendo bem entoado. Glória a Deus por esses irmãos que têm se esforçado nos seus ensaios e têm trabalhado incansavelmente nesse grupo com mensagem. Graças a Deus por vocês, irmãos. Capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Todos acharam? Ou alguns estão procurando? Daniel, capítulo 1, verso 17. Diz assim: ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Que o Senhor venha nos ajudar a pregar a tua palavra, e que esta palavra fique no coração desses irmãos, que esses irmãos coloquem em prática a palavra de Deus. Amém? Eu vou pedir para alguém trazer um pouquinho d'água, né? Irmão, nós vamos falar hoje sobre Daniel. Daniel, todos conhecem essa história. Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem que buscou sabedoria desde novo, desde cedo. Daniel foi um homem que se colocava diante de Deus. Ele tinha, como diz a Bíblia, um hábito de 3 vezes ao dia, orar ao Senhor. Era o hábito de Daniel. Ele buscava Deus. Esse homem também era um jovem ainda, né? Eu imagino uns 15 anos de idade. Era um jovem que pertencia à nobreza de Judá. Quem sabe pertencia lá à linhagem de reis. E esse Daniel
procurava servir a Deus de todo o coração. Era um homem escolhido por Deus. E Daniel, como diz a palavra aqui, a palavra de Deus, ele foi levado cativo juntamente com outros jovens da nobreza para a Babilônia. Por que levado cativo? Alguém pode perguntar: pastor, mas este povo não é o povo de Deus? Era o povo de Deus, ou é o povo de Deus. Mas Judá, naquela época, vamos falar em Israel, que estava dividido. Israel tinha sido levado pelos assírios em 722, e agora sobrou a parte sul, que era Judá. E Judá permanecia no pecado. Gente, o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa uma nação de Deus. Estava ali Jeremias pregando para este povo de Judá, para que se arrependesse, porque Jeremias estava vendo que eles passariam por momentos terríveis. Já havia promessa desse povo permanecer por 70 anos na Babilônia, o que veio acontecer. E agora, no ano 605 aproximadamente, o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e levou esses rapazes, esses jovens, como diz a Bíblia, tinha que ser jovens formosos, jovens inteligentes, jovens que não tivessem nenhum defeito. Ele levou para a Babilônia. Tudo isso aí, irmão, você pode ver que Nabucodonosor, ele levou esses jovens para desestabilizar a nação Judá. Será que nós podíamos fazer um comparativo com hoje? Será que podíamos fazer um comparativo com hoje? Vejam bem, gente. O inimigo, ele conhece as coisas. Ele é inteligente. Hoje não está se propagando uma doutrina totalmente contrária por aí, principalmente nos estabelecimentos de ensino. Vejam bem que é uma forma que o inimigo usa, primeiro os jovens, porque o jovem é o futuro de amanhã. As crianças são o futuro de amanhã. Deixando esses jovens com uma doutrina, ou seja, digamos assim, um costume totalmente contrário à Bíblia, será bom para o inimigo agir no futuro. E foi isso que Nabucodonosor fez. Tirou aqueles jovens que seriam o futuro da nação e levou para a Babilônia, para que lá eles fossem aprender os costumes babilônicos, que lá eles fossem para mais tarde servir o rei. E Daniel foi juntamente com não só quatro jovens, mas alguns jovens, né? Mas dentre eles se destacou Daniel, Misael, Azarias, né? E Ananias. Ananias, Misael e Azarias se destacaram, esses quatro jovens. E aí o rei, o que ele faz? Ele institui, determina que esses jovens que foram para lá, da nobreza, fossem tratados com bons alimentos. Os alimentos que o rei comia, o vinho que o rei bebia, parece-me que não tem nada a ver. Mas Daniel, irmãos, ele tinha o discernimento de espírito. Daniel era usado pelo Espírito Santo. Daniel tinha aquela sabedoria do alto. E ele percebeu alguma coisa errada nisso aí. Eu não vou me contaminar com esse alimento que o rei come, com essa bebida que o rei bebe. Eu não vou me contaminar. Simplesmente ele falou lá com aquele servo,
e pediu para que ele desse apenas água e legume para comer e água para beber. É estranho, né? Esse homem já de início ficou com medo. Olha, eu não vou fazer isso porque isso vai rolar a minha cabeça. Eu vou perder a minha vida. O rei vai ver você com um semblante triste, aborrecido, e ele vai perguntar para mim, e certamente eu serei condenado. Foi isso que ele pensou. Mas daí Daniel também conversa com o dispenseiro, aquele que ia preparar, aquele que ia servir, aquele que ia distribuir a comida para eles. E esse homem diz: olha, é perigoso isso. Certamente ele falou isso, né? Daniel disse: não, durante 10 dias só. 10 dias, faça uma prova. E durante esses 10 dias, esses rapazes, Daniel, Ananias, Azarias e mais um outro lá que agora não lembro. Então, vocês perceberam que os quatro estavam bonitos, formosos. Não vamos falar gordo, né? A Bíblia tem uma versão que diz gordo, mas hoje em dia não dá para falar gordo mais. Formosos, né, Lu? Formosos, bonitos, né? E ali continuaram dando aquela ração, aquela comida, até o final. Durante 3 anos eles estavam sendo preparados e continuaram recebendo ainda mais bênção de Deus, porque tudo isso era Deus que fazia. Não vou inventar isso que não vai dar certo, né? De repente alguém que é um pouquinho robusto como eu, né, vai querer comer legume todo dia. Não vai dar certo, né? Água todo dia não vai dar certo. Deus estava preparando algo de importante para esses rapazes. E eles ali permaneceram, irmãos, na Babilônia, aprenderam e passaram a trabalhar realmente com aquele rei Nabucodonosor. E o importante nisso, irmãos, que Daniel, ele se destacou entre todos eles. Daniel e esses 3 jovens se destacaram entre todos eles naquele local. E ali eles passaram a servir ao rei Nabucodonosor. É importante isso, irmãos. Veja como Deus faz as coisas, né? Então, no final dos dias, no tempo determinado, que eram 3 anos, trouxeram eles na presença do rei. E o rei percebeu a sabedoria. O rei formulou algumas perguntas, algumas questões bastante difíceis. E esses rapazes, eles responderam. Daniel respondia. E o rei ficou admirado. Veja o que é Deus. Eu quero dizer com isso, irmãos, com o tema da mensagem, que nós temos que buscar sabedoria do Senhor. Amém? Sabedoria é Deus. Aquele que não tem sabedoria, peça, diz a Bíblia. Peça, o Senhor vai dar sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Por isso, todo cristão deve ser sábio. É difícil entender isso, né? O cristão não pode, na verdade, ele ser uma pessoa que não tem sabedoria de Deus. Não pode. O cristão tem que ser sábio, tem que buscar em Deus. Mas buscar em Deus de que maneira? Através da oração. Estão lembrados que Daniel era um rapaz, e mesmo como homem, depois mais tarde, um homem que buscava a Deus 3 vezes ao dia. Não era, irmãos, aquela oração, dobrar o joelho agora, 2, 3 minutos, levantar, amém. Daqui a pouco eu vou orar mais uma vez. Não, era buscar a Deus. Eu acredito que ele buscava a Deus, ele louvava a Deus, ele tinha razão de buscar a presença do Senhor. E aí Deus abençoava. Aí Deus deu sabedoria, conhecimento para ele. Era uma pessoa dedicada. Dá para ver já no texto bíblico
que ele tinha conhecimento que ele foi escolhido, ele e seus companheiros foram escolhidos para serem levados a fim de serem preparados para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor. É benção isso na vida das pessoas, né? Glória a Deus, aleluia. E aí trouxeram no final dos dias esse Daniel, seus companheiros, e eles viram que era uma sabedoria incomparável. A sabedoria deles durante 3 anos de treinamento tornou-se superior aos sábios da Babilônia. E aí eles foram exercer função de destaque. A Bíblia diz que o rei, ao fazer perguntas, viram que esses homens, esses rapazes, eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reino. Eu quero dizer uma coisa nessa mensagem, irmãos. Não se contamine. Lembrem que Daniel fez de tudo para não se contaminar. Alguns estudiosos dizem que a carne que seria servido para Daniel e seus companheiros seria carne de porco, carne de cavalo, algo que a lei não permitia, a lei mosaica. E aí Daniel procurou não se contaminar. E Daniel não se contaminou com nada que tinha na Babilônia. Nada que tinha na Babilônia. Aí eu digo para a igreja: não se contamine com as falsas doutrinas. Amém? Estão entendendo? Não se contamine com as falsas doutrinas. Os irmãos que pertencem aqui à Igreja Batista, ouçam o teu pastor. Ouçam o teu pastor. Pode ser a pessoa que for, que estiver por aí pregando pela internet, ouça, pode ouvir, mas procure saber se aquilo está dentro do contexto da palavra de Deus. Ouça o teu pastor. Peça um conselho ao teu pastor. Obedeçam aquilo que ele prega neste lugar. Não se contamine. Daniel não se contaminou. Daniel não se contaminou com as filosofias vãs. Eu acredito que lá na Babilônia, nesses 3 anos, havia aulas de filosofia, mas certamente Daniel não colocou no seu coração como verdade aquilo lá não. E assim eu digo para a igreja: não se contamine com as vãs filosofias que há por aí. Não se contamine. Não se contamine com a ideologia diabólica que está sendo implantada. Quantas coisas de um tempo para cá, dos anos 90 para cá, foram implantadas muitas ideologias por aí. A gente liga a televisão, você vê tanta coisa estranha, gente. Tantas coisas estranhas, e em cima dessas ideologias colocam leis para cercear o teu direito de falar. Não se contamine com isso, não aceite. Não precisa sair daí revoltado, quebrando tudo. Não aceite. Isso não é para você. Nós temos que aceitar isso aqui, texto bíblico, Bíblia. Aquilo que a Bíblia afirma, essa é que nós vamos aceitar como ponto de vista certo nosso. O restante não concorde com essas coisas. Também não se contamine com o mundo, com o sistema maligno. O mundo está aí, gente. O mundo é o sistema maligno. Estamos falando de planeta Terra, falando de sistema maligno que há por aí, onde as pessoas fazem o que bem entendem, onde aquilo que é errado está certo, aquilo que está certo para eles está errado. Não se contamine. Irmão, nós temos que estar apegado em Jesus Cristo e obedecer aquilo que Jesus disse: examinais as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Examine a Bíblia, examine a palavra de Deus. Nós temos que ser assim, irmãos, para imitarmos pelo menos um pouco sobre Daniel, este homem que foi uma bênção sobre a face da terra.
Não podemos esquecer também, queridos, que ele, durante a vida dele, ele permaneceu sempre, sempre, sempre em oração. Não se descuide de orar. Não se descuide, irmãos. Oração não é só no momento em que aparece uma dificuldade na vida. Oração é todo momento, todo dia. Reserve um momento, um local na tua casa para buscar a presença de Deus. E nunca esquecendo da casa do Senhor, da igreja, que a casa do Senhor é o lugar ideal para a oração. Minha casa será chamada casa de oração, disse Jesus. Então aqui é o lugar ideal. Mas além daqui, você vai orar na sua casa, não deixando a casa de Deus, porque aqui você se alimenta da palavra de Deus. Aqui é que cada dia que o Senhor com uma mensagem, você sai alimentado pela palavra do Senhor. Daniel foi uma bênção ali na Babilônia. Temos aí o fato do Daniel, 2 anos depois, ele teve uma das provas. E essa prova, irmãos, ele venceu. Veja bem, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho à noite. E alguns acham que esse rei esqueceu do sonho. E outros acham que ele estava fazendo um teste com os seus sábios da Babilônia. Não sei, não sabemos o que seja. Que se foi realmente um teste ou um esquecimento. E aí ele chama todos os sábios da Babilônia, aqueles magos, encantadores, todos eles envolvidos com obra de feitiçaria, e diz: olha, eu tive um sonho. É interessante, eu acho interessante o que esse homem pensou, né? Eu tive um sonho, mas não lembro o que eu sonhei. Agora eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me dê a interpretação. Quer dizer, uma coisa é louco, é uma coisa de doido mesmo. Nabucodonosor era bem doido, né? E aí, ninguém sabia. Rei, como é que nós vamos saber? Se o senhor contar o sonho, poderemos dar a interpretação, a devida interpretação. Não quero me enrolar. Me digam, pelo contrário, todos os sábios da Babilônia morrerão. E ninguém conseguiu nada. Ninguém. Vejam bem o que é Deus. E aí trouxeram Daniel, foi o primeiro, né? Eu creio que Daniel não estava naquele momento ali, daquele grupo, foi falar com o rei, que o rei solicitou que dissesse o que ele sonhou e interpretasse o sonho. Aí Daniel vão buscar Daniel para matá-lo já, Daniel e seus companheiros. E aí perguntou para aquele servo: escuta, mas espera aí, o que está acontecendo? Olha, o rei mandou matar todos os sábios, porque ele teve um sonho e ninguém soube interpretar. Então me leve na presença do rei. Eu vou na presença do rei. Daí foi na presença do rei e falou com ele: olha, rei, me dê um tempo para que eu possa interpretar esse sonho. Tenho certeza que Deus vai dar a interpretação. E o rei deu esse tempo. E eles foram para casa. Uma parte importante: Daniel foi para casa, falou com seus companheiros, né? Companheiros Ananias, Azarias, Misael e Azarias, né? Falou com seus companheiros: olha, companheiros, vamos orar, porque nós estamos prometidos de morte. Me ajude a buscar ao Senhor. Aí aparece uma coisa importante para a igreja. A igreja tem que estar em unidade. Aleluia. A igreja tem que estar em unidade também em oração. Também em oração. Pastor desta igreja, irmãos queridos, aqui, os meus lá estão sabendo. Pastor conversou com vocês, vamos fazer uma campanha de oração? Todos
sem exceção, deve acompanhar o seu pastor em oração. Orar, buscar a Deus. Olha o que Daniel fez. Daniel foi lá com os amigos e disse: olha, vamos orar para que Deus dê interpretação. Começaram a orar, passaram talvez a noite toda orando, buscando a presença do Senhor. Como é gostoso, porque Deus está ouvindo a nossa oração. E Deus mostrou uma visão à noite, em sonho, né, para Daniel. E aí Daniel passou a ver tudo aquilo que o rei tinha sonhado. Tudo aquilo. Deus deu para ele toda a interpretação. O que é o nosso Deus, irmão? Nosso Deus é grande. Deu toda a interpretação. Aí o dia seguinte ele foi diante do rei. E ali o rei ficou ouvindo. Daniel disse para ele: olha, eu tive um sonho. O senhor teve um sonho. O senhor disse que não lembra, né? Estou usando as minhas palavras agora. O senhor disse que não lembra o que sonhou, mas o senhor sonhou com uma grande estátua. E aí começou a dar as definições, interpretar direitinho como era a estátua, né? Cabeça de ouro, né? Os braços ali, o peito, braços de prata. E aí começou, e ele realmente viu que havia sabedoria, e deu toda a interpretação daquele sonho, daquela estátua, para o rei, ao rei para o rei Nabucodonosor, não, para o rei Dario, né? Nabucodonosor deu toda a interpretação, desculpa aí, toda a interpretação, e ele pôde ver que o nosso Deus é muito grande, nosso Deus é muito forte. E ali colocou Daniel numa posição elevada, concedeu para ele: olha, Daniel, você vai ser dentre os 3 príncipes, um deles que vai governar aí a província da Babilônia, vai governar também os 120 presidentes da Babilônia. Interessante, né? Como Daniel foi elevado pela presença do Senhor. E ali Daniel permaneceu trabalhando na Babilônia. Mas, queridos, nós sabemos que o inimigo, vamos usar a palavra inimigo, ele sempre procura destruir aquilo que é de Deus. E ali, Daniel, sendo um dos príncipes, um dos governadores, surgiu inveja daqueles 120 mais os 2 príncipes, né, que eram 3, porque Daniel se destacava. Daniel era o melhor dentre todos eles, a sabedoria dele era imensa. E aí eles começaram a falar um para o outro, fazer a fofoquinha, né? Aquela fofoquinha, como nós conhecemos. Escuta, você não está vendo este rapaz, este jovem ainda, esta pessoa que está sobre nós? Não podemos aceitar. É um judeu, ele não pertence ao nosso povo. O rei tem intenção de colocar ele em posições mais elevadas. Como é que nós podemos derrotar este homem? E foi o momento que alguém disse: olha, é necessário nós olharmos para aquilo que ele faz, seus costumes. Ele é uma pessoa que ele é muito chegado a Deus, ele ora direto. Vamos lá induzir o rei para que faça um decreto, e nesse decreto, durante 30 dias, se proíba que alguém peça alguma coisa para outra pessoa ou para qualquer Deus. E foram lá, fizeram a cabeça desse rei Dario, agora é Dario, né? Dario, e Dario assinou o decreto: olha, aquele que fizer isso, qualquer pedido a alguém, a não ser a mim,
será lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel tinha esse costume há muito tempo. E ele foi na sua casa, eu acredito que era um local elevado, alto, né? E ali dobrava o seu joelho, voltado para Jerusalém, com as suas mãos estendidas, e orava a Deus, agradecia a Deus, prestava um louvor a Deus. E isso, os inimigos correram para o rei. Olha, rei, o senhor não baixasse um decreto assim? Sim. Daniel, nós pegamos ele orando. Ele ora 3 vezes ao dia ao seu Deus. E aí, o rei gostava de Daniel. Ficou com pena, mas teve que mandar ele para a cova dos leões. Gente, nunca esqueçam que quando você se destaca em qualquer coisa da tua vida, sempre vai encontrar pessoas invejosas. Sempre vai encontrar aquele que é antagônico a você, aquele que desejará atrapalhar a tua vida. Mas eu quero dizer para a igreja: não olhe para essas coisas, não olhe para isso, mas olhe para Cristo. Cristo, Jesus está olhando por você. Jesus está te abençoando onde quer que você esteja. Você ali não é cauda, você ali é cabeça. Glória a Deus. As bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. Não adianta o inimigo usar pessoas para afastar, para desanimar a tua fé. Tenha gozo no Senhor. Ore a Deus, faça como Daniel, faça como ele. Eu acredito que ele orava constantemente, buscava a Deus, e ele teve vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nada nos atrapalha, não. Nada nos impede, não. Pode levantar invejosos, ciumentos, pessoas que não gostam de nós, pessoas que querem nos derrotar, mas nós temos a vitória em nossas mãos. Pertencemos a Deus. Pertencendo a Deus, nós temos vitória em nome de Jesus. E foi o que Daniel fez. Aí pegaram Daniel, como era decreto, lei, né? Não podia voltar atrás. Foi julgar Daniel na cova dos leões. A noite toda, imagina. Vocês já imaginaram, irmãos, aqueles leões famintos? Não eram um só, eram vários. Eram leões que ali estavam famintos, preparados para esse grande castigo. Mas aquela noite, Daniel, eu acredito que ali naquela cova, ele orava a Deus, buscava a presença de Deus. Aqueles animais ficaram tão mansinhos, não fizeram nada. Quem sabe dormiram a noite toda. De vez em quando olhavam para Daniel e não achavam apetite nenhuma em Daniel. Daniel ali estava sendo guardado pelas mãos do Senhor. Nós somos guardados pela mão do Senhor, irmãos. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Nós estamos debaixo da mão de Deus. Deus tem nos guardado. Hoje há tantas ameaças por aí. Ameaça de carestia, ameaça de guerra, ameaça de fome, ameaça de enfermidades, tantas coisas que tem por aí. Não olhe para isso, não dê ouvido para isso, não dê atenção para essas coisas. O nosso Deus é muito maior do que qualquer enfermidade, do que qualquer guerra, do que qualquer coisa que exista neste mundo. Sirva a Deus com fé, com alegria, com amor. E aí Daniel permaneceu ali. De manhã o rei disse que não conseguiu dormir à noite, não ficou em jejum, não comeu nada, perdeu o ânimo. De manhã o rei levantou bem cedinho, foi olhar naquelas covas, na cova, né? E ali chamou por Daniel, e Daniel ali estava. Aleluia. Daniel ali estava vivo. Os leões não fizeram nada, um arranhão sequer
cuidado pelo Senhor. Assim como nós também, queridos. Nós também, alguém pode até pensar nessa noite, mas pastor, naquele tempo, né? Como muita gente diz para ele, não, é hoje, querido, é hoje. O Senhor está nos protegendo. Porque a presença do Senhor está nesse lugar. Aleluia. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí o Senhor no meio de vós. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está na nossa casa, nosso lar, onde nós buscamos a presença de Deus. Deus está ali presente. O inimigo não tem poder na nossa vida. E ali tiraram Daniel, o rei ficou alegre, ficou satisfeito e determinou, né? Agora é outra lei. Determinou que todos aqueles seus inimigos, né? Eram 120 presidentes, mais dois príncipes, né? E eles fossem lançados na cova dos leões. E diz a Bíblia, gente, olha a Bíblia que fala que quando jogaram esses homens na cova, eles não tinham nem chegado ao solo, os leões já tinham esmigalhado, devorado, destruído essas pessoas, né? Porque ali o próprio Deus permitiu que esses leões ficassem tão furiosos e destruíssem essas pessoas. Como é que não destruiu Daniel? Como não, né? Porque Daniel estava com Deus. Aleluia. E nós estamos com Deus, irmãos. Deus é o nosso pastor, né? Temos que dizer que nem dizia o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o nosso pastor, é aquele que nos guia, aquele que nos cuida, aquele que nos abençoa, aquele que nos abençoa a todo momento da nossa vida. E aí o rei, depois de tudo isso, né? Tudo isso, o rei colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia e por principal governador de todos os sábios da Babilônia também. E daí Deus abençoou este homem, que ele teve sucesso na vida, né? Porque ele se colocava diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós queremos dizer para vocês, irmãos, não percam a fé no Senhor, não percam a fé em Deus, sejam perseverantes, sejam firmes. Não podemos, imaginem se esse homem Daniel, esse jovem ainda, ele, no momento em que ele foi exilado na Babilônia, ele deixasse a sua fé. Ele abandonou família, abandonou tudo, abandonou a sua pátria, mas ele não abandonou. Lá na Babilônia, ele sabia que era o local onde Deus ia lhe usar para divulgar esse Deus que nós possuímos, mostrar quem é Deus naquele lugar. E essa palavra eu quero deixar para a igreja. Eu quero perguntar nesta noite, no final desta mensagem, se tem alguém que gostaria de receber Jesus na sua vida, ou alguém que gostaria de se reconciliar com Deus. É a oportunidade que você tem para se reconciliar diante da presença do Senhor. Seja como esses homens de Deus, como Daniel, seus companheiros, seja como eles, fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Tem um hino que eu gosto muito, que ele diz assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, né? Então nós temos que ser fiel a Deus, ou fiéis ao Senhor. Tem alguém que gostaria de se reconciliar nesta noite? Você ouviu os hinos, você louvou ao Senhor, cantou a Deus. Quem sabe você esteja afastado do caminho do Senhor, esteja longe, tenha abandonado a igreja há muito tempo, mas hoje é o dia que o Senhor está te chamando, te convidando para se reconciliar a Ele. Tem alguém? Tem alguém, irmãos? Se não tem, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu passo a palavra então ao pastor Ismael, para que ele possa assumir a palavra e dar sequência ao culto desta noite. E desde já eu agradeço a todos vocês, agradeço o pastor Ismael, toda a família, todos os irmãos, e louvo a Deus de estar com vocês na noite de hoje.
Agradecemos ao pastor Moacir, pela palavra de Deus, que nos encoraja a algo que é essencial, algo que precisamos. A gente respira todo dia, toda hora. A Bíblia diz que é para orar sem cessar, que nem respirar. Nós não vivemos nesse mundo, nós não sobrevivemos. E Daniel orava 3 vezes ao dia, Sabe, o Antigo Testamento é interessante, pastor, porque ainda não tinha havido o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, lá no Atos capítulo 2, que é um privilégio da igreja. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha para alguma missão, e daí ele, esporadicamente. E tem gente que é de agora, da nova aliança, que pergunta assim, que diz assim: quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para o Daniel como é que era, a vida dele. Eu vou chegar lá no céu, vou perguntar para o Abraão, vou perguntar para o Moisés, que fez tantas coisas. Eu já penso o contrário, sabe? Acho que eles vão perguntar para a gente, vão dizer assim: como é que é ter o Espírito Santo o tempo todo derramado? Porque nós estamos numa dispensação superior, pastor? Superior. Tá bom, fica à vontade, pastor. E quando o pastor hoje nos fala sobre orar, a Bíblia nos dá o desafio de orar sem cessar. Orar constantemente. Orar o tempo todo. Como que isso é possível? Só pelo derramar do Espírito Santo, que nos auxilia na oração. A Bíblia diz assim: vocês não sabem nem orar como convém. Não está escrito assim? E daí, como a gente não sabe orar como convém, Deus nos deu o Espírito Santo, que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Imagine todos aqueles homens e mulheres santos do Antigo Testamento um dia vão chegar assim e vão dizer: como é que foi essa experiência do Espírito Santo o tempo todo? De orar na direção contínua do Espírito de Deus. Nós somos privilegiados, nessa nova aliança superior. E o pastor Moacir hoje nos fala de um homem que é exemplo, Vamos nos espelhar, porque virá poder, graça, capacidade, sabedoria, e nós faremos diferença na Babilônia que vivemos. Amém? Obrigado, pastor.